Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Por aqui, professor Daniel Barros. Vamos fazer uma aula aqui do nono ano, né? Para começar as aulas do nono ano, já dei essa aula presencial, mas vamos rever novamente. O objetivo aqui é retomar o conceito de potência, né? Para isso, então, a gente vai começar lendo aí essa tirinha, um texto a respeito sobre bactérias. Então vamos ver. Temos o seguinte nessa tirinha, né? Depois de ler a tirinha, observe as informações sobre bactérias. Então, a tirinha trata aí o mundo das bactérias. Estou tão sozinha, vou me duplicar, falou essa bactéria. E o segundo após, puf, que cara chato, ela se dividiu em duas. Oi, você vem sempre aqui, as duas conversando, e do nada, o próximo segundo, prof. Elas se transformaram em quatro. Vamos embora. Né? Esse é o mundo das bactérias, essa tirinha aí do Fernando Gonçalves. Bom, mas por que estamos falando aí desta tirinha e o que aconteceu nesta tirinha com as bactérias? As bactérias, se sabem que possuem dois tipos principais de reprodução. Elas possuem reprodução assexuada e sexuada. A reprodução assexuada acontece com uma única bactéria e sem a troca de pedaços de DNA. É a forma mais rápida de as bactérias se reproduzirem. Na reprodução assexuada, a célula bacteriana divide-se em duas partes. Cada uma dessas partes será uma nova bactéria, igual à primeira. A cada intervalo de tempo, o número de bactérias dobra. Com isso, em questões de horas, uma única bactéria dá origem a diversas outras. Como todos os descendentes são iguais, se por acaso o ambiente mudar e torna-se mortal para a primeira bactéria, todas as outras também morrerão, o que é uma desvantagem desse tipo de reprodução. Nem todas as bactérias são causadoras de doenças. Muitas delas são encontradas em queijos, em leites, iogurte e outros alimentos fermentados. Quando administrada em quantidades adequadas, essas bactérias são benéficas à saúde. A esse organismo dá-se o nome então de probióticos. É um termo derivado do grego que significa pró-vida. Então, como eu falei na aula presencial, um tipo de bactéria que vocês talvez já até usaram e conheçam, né? É a bactéria do fermento. Aquele fermento que você coloca no pão, né? Para fazer um pão, para fazer uma pizza. Você faz uma massa, deixa ela descansando e essa massa começa a crescer, a dobrar de tamanho. Então ali está agindo aí uma fermentação, está agindo uma bactéria. Mas que assunto é esse de bactéria tem a ver com a nossa aula de hoje? Muito bem. E aí, com base nas informações apresentadas, né, quero que você responda no seu caderno, construa um quadro como este que está aparecendo aí, e quero que você coloque os 6 primeiros intervalos de tempo. Depois complete-o relacionando a quantidade de intervalos de tempo transcorrido e a quantidade de bactérias existente após cada um desses intervalos. Então, é com você. Né? Dá uma pausa no vídeo aí e tente fazer esta atividade. E aí? Conseguiu fazer a atividade? Tenho certeza que sim, né? Então você notou que no primeiro intervalo de tempo, transcorrido 0 segundos, você tinha uma bactéria. No 1 segundo, essa bactéria se dividiu em duas. Então agora você tem duas bactérias. No segundo tempo, né, essas duas bactérias se dividiram em mais duas. Cada uma se duplicou. Então você tem agora 4 bactérias. E por fim, né, continuando essa sequência, você tem no terceiro intervalo de tempo, essas 4 bactérias se redividiram e você ficou então com 8 bactérias. Está vendo alguma característica nesse quadro? Você nota alguma coisa interessante? Mas vamos continuar.
Então, na atividade 2, quero que, com base no quadro anterior que você estava vendo, responda o seguinte: qual é a quantidade de bactérias existente após os 6 primeiros intervalos de tempo transcorrido? Anote essa questão no seu caderno, pause o vídeo e tente responder. É importante você tentar responder as questões antes de ver a resposta. Conseguiu? Então pense comigo. No primeiro intervalo você tinha uma única bactéria. No segundo intervalo você terá, essa bactéria se dividiu em duas, você tem 2 bactérias. No terceiro intervalo, essas 2 bactérias se dividiram em mais 2, você tem 4 bactérias. No quarto intervalo, essas 4 bactérias se dividiram cada uma em 2 e você então tem 8 bactérias. Tá? Depois, no próximo intervalo, essas bactérias se dividiram em 2, você tem 16. No próximo intervalo, essas bactérias se dividiram em 2 e você tem 32 bactérias. E por fim, nos 6 primeiros intervalos, você tem então 64 bactérias. Então a sua resposta estaria aqui. Após 6 primeiros intervalos, eu tenho 64 bactérias. Concorda comigo? Será que você está percebendo aí com essas bactérias? Já já a gente vai desvendar aí o nosso conteúdo. Na letra B, se a gente seguir nesse intervalo, depois de 10 intervalos de tempo, qual será a quantidade de bactérias existente? Bom, dá para você seguir o mesmo raciocínio, não dá? Vamos seguir respondendo então? No intervalo número 7, você terá 128 bactérias, né? Não é isso? No intervalo número 8, você terá 256 bactérias. No intervalo número 9, você terá 512 bactérias. E por fim, no intervalo 10, você tem 1024 bactérias. E você consegue responder de forma simples a questão P. Lembrando, pessoal, todo esse raciocínio que eu estou fazendo aqui, você deve colocar no seu caderno. Importante. O livro didático tem as respostas, então eu quero ver como é que você chegou a essa resposta. Atente a isso. Agora imagina, pense comigo, a gente fez aí até 10 intervalos. Imagina se eu disser para vocês que eu quero saber quantas bactérias vai ter depois de, sei lá, vamos botar aqui 30 intervalos. Depois de 30 intervalos. Já imaginou? Ou aumentando, depois de 50 intervalos, depois de 60 intervalos, você vai seguir fazendo nessa lógica aqui? Será que você vai montando assim? Será que não existe uma fórmula, uma expressão matemática que faça esse cálculo aí ser mais simples? Já pensou se você tivesse que testar isso aí em 200 intervalos? 200? Muito, né? Então a letra C traz exatamente essa questão. Que expressão se pode usar para representar a quantidade de bactérias existente após um N intervalos? Vamos considerar aqui que o N é um número natural. O N é um número natural e ele vai crescendo. Então o N começou no 0, eu tinha uma bactéria. Quando o N foi 1, eu tinha 2 bactérias. Quando o N foi 2, eu tinha 4 bactérias. Então ele é uma função crescente. Tá bem? Uma função crescente. Então você nota que os nossos números, eles foram sendo multiplicados por 2. Digamos assim, 1 vezes 2, 2. Depois, 2 vezes 2 é
4. 4 vezes 2 deu 8. 8 vezes 2 deu 16. 16 vezes 2 deu 32. Então, é um número de base 2. E o n, então, vai ser o nosso expoente. Né? A expressão, então, que representa essas duplicações das bactérias é 2 elevado na n. Essa expressão, então, é o nosso assunto, que é potenciação. Tá? É o que a gente vai, então, revisar aí nesse conteúdo aí do 9º ano do ensino fundamental. Potenciação. Tá bom? Próximo aqui. Vamos seguir falando. A expressão encontrada, então, na seção Pensa e Responde do seu livro de idade é chamada de potência. E a gente podemos defini-las ela no seguinte modo. Dado um número aí real, né? Lembrando que números reais, quem que são números reais, pessoal? Conjunto dos reais. Se lembra o conjunto dos reais? Representa o conjunto assim. Pode ter, o que pode ter dentro dos conjuntos dos números reais? Né? Um número real e um número natural n. No real pode ter, então. Pode ter números negativos, professor? Pode. Pode ter os números negativos. Pode ter fração negativa? Pode, claro. Pode ter fração negativa, não tem problema. Professor, pode ter decimais? Sim, pode ter decimais tanto negativo quanto positivo. Pode ter o zero? Pode. Pode zero. Pode ter números inteiros? Pode. Inteiros positivos, inteiros negativos, frações. Né? Então, o número real pode ter, por exemplo, aqui a raiz quadrada de 4? Pode, é um número real. A raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Esses são o conjunto dos números reais. E o A, aqui representando, então, o dado número real A, que vai ser a base, e o número natural N, sendo que o n tem que ser diferente de zero. Porque se o n for zero, a gente vai cair numa propriedade específica da potenciação que a gente vai ver logo ali. Número natural, quem pode ser? Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, né? 6, 7. E a expressão A na n, A elevado a n denomina potência. E ela representa então um produto, pessoal, não esqueçam, hein? A palavra produto na matemática é o quê? É uma multiplicação de fatores. Cada pedacinho da multiplicação se chama fatores iguais ao número real n. Então tem um a elevado na n, dependendo do número n, é a quantidade de fatores que eu vou repetir esse a. Tá? Se você já sabe, né? Nossa revisão aí bem simples. Assim, se eu quiser calcular 3 na quarta, você consegue fazer 3 na quarta? Tenho certeza que sim, né? Novamente, pause seu vídeo aí e tente fazer 3 na quarta aí para nós ver. Conseguiu? Ótimo. Vamos conferir a resposta comigo? Então, a expoente é 4. Quantas vezes vou repetir essa base? 3 vezes. Então, 1, 2, 3. 3 vezes não, 4, né? Ó, me confundi. 4 vezes. Então, lá. A base é 3, repetir ela 4 vezes. Essa repetição, pessoal, é importante que apareça no caderno. Né? Como é que eu faço? Eu gosto de ir riscando por cima, e cada um vai usar um método para fazer a multiplicação. Eu faço aqui, ó, 3 vezes 3 é 9, boto a resposta aqui em cima. Pego agora 9 vezes 3 é 27, boto a resposta aqui em cima. 27 vezes 3, faço aqui, ó, 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 2, 6, 7, 8, 81. Vou colocar a resposta aqui. Então, 3 elevado na quarta potência é 81. Sabia que você ia acertar. Né? Quantas vezes eu repeti? 4 vezes, né? Agora vou apagar ali o raciocínio, vou apagar aqui o rabisco. 4 vezes repetir esse número, porque a potência elevada na quarta. E a resposta, então, foi quanto? 81, que você fez comigo, né? Vamos fazer mais uma? Quando é negativo, tá? Entre parênteses, 2 negativo elevado na quinta. Você sabe fazer? Vamos ver, tente fazer aí.
Tenho certeza que você conseguiu, né? Olha só. Repete então o 2 negativos, quantas vezes? 5. Vamos fazer comigo a potenciação? Vamos lá? Vamos fazer aqui? Vou dar umas dicas agora. Quando a base é negativa. Esqueço o negativo por enquanto e vou fazer a multiplicação normalmente. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Boto a resposta já no segundo número. 4 vezes 2, você está dizendo aí que é 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 deu 32. Temos como resposta, então, o 32. Agora vem a dica para decidir o sinal. Você vai ver que essa resposta vai ser negativa. A dica é a seguinte. Quando eu tenho um número entre parênteses e ele é negativo aqui dentro, eu olho o meu expoente. Se esse expoente for ímpar, a resposta vai ser negativa. Se esse expoente for par, a resposta será positiva. Isto só acontece também essa análise se o número estiver entre parênteses, pessoal, atenção, né? Tem que ter um parênteses e tem que estar negativo aqui dentro. Você deve se perguntar, professor, se for positivo? Se for positivo, dá sempre positivo, não precisa você fazer essa análise. Você só faz a análise se tem um parênteses, tem um símbolo, seja parênteses, seja colchete, seja chaves, está elevado a uma potência e esse número é negativo, você faz isso. Tá? Multiplica normalmente e faz a análise. Se o expoente é ímpar, dá negativo. Se o expoente é par, dá positivo. Sei que entendeu, né? Perfeito. Vamos falando então agora, tá? Dá mais um exemplo sobre isso que eu acabei de falar. Vamos fazer 1/4 negativo. Você sabe quantas vezes você vai repetir esse menos 1/4? 2 vezes, né? E você vai fazer esse cálculo. Esse cálculo também é importante aparecer no caderno de vocês, pessoal. Parece besteira, né? Mas muito esquecem de fazer esse treino aqui, ó. Vamos fazer essa multiplicação de 1/4 vezes 1/4? Vamos, claro. Tem gente que vai estar somando, dá 2. Ah, professor, deu 2,8. Cuidado, pessoal, não é soma, é produto, é multiplicação, tá? 4 vezes 4, vamos botar aqui. Dezena lá em cima, deu 16, unidade aqui embaixo. 4 vezes 1 é 4, com 1, 5. Esquecemos as vírgulas por enquanto. Vamos multiplicar a dezena aqui, ó. Dezena. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Vamos adicionar esse número. 6, 5, 6, 7, 8, 9 e 1. Agora vamos definir as casas decimais. Tem uma casa decimal no primeiro fator e uma casa decimal no segundo. Então, são 2 casas decimais. A resposta tem que ter 2 casas decimais. Então, a primeira está aqui, a segunda vírgula para aqui. Então, você tem 1,96. Se lembra que eu falei? Ó, parênteses, negativo aqui dentro, ó. Negativo aqui dentro. Expoente par, resposta positiva, né? Tá ligado na dica, né? Vamos fazer 10 elevado na 1. Ah, professor, que difícil, né? Quantas vezes você vai repetir o 10? Me diga aí. Ó, quantas repetiu? Uma vez. Dá 10, né? Então, qualquer número elevado à potência 1 dá próprio número. Fácil, né? Mais uma. E o 3/5 elevado à potência 1? Quantas vezes você vai repetir 3/5? Diga, quantas? Uma vez também, né? Dá 3/5. Tá bem? Já então, a gente conceituando a potência, um A na N, a gente vai chamar então o número de baixo de base, no caso representado pelo A, né? Quem é a base aqui do primeiro exemplo? É 1,4. Quem é a base aqui é 10. Quem é a base aqui é 3/5. Isso é base. Expoente. Quem é o expoente aqui? É o 2. Quem é o expoente aqui? É o 1. Quem é o expoente aqui é 1. Por que eu estou conceituando isso? Porque a gente vai precisar agora, vamos ver 4 propriedades de potência. E nós vamos precisar, então, conhecer esses termos aí. Tá bem? Vamos, então, a elas. Antes das propriedades, eu quero fazer uma observação importante.
Se eu considerar as potências menos 2 elevado ao quadrado e menos 2 elevado ao quadrado, só que no parênteses, as respostas será que são as mesmas? Cuidado, pessoal. Pela definição temos o seguinte, menos 2 elevado ao quadrado, note que ele não tem parênteses, né? Não tem parênteses ali. Então, vai ficar o menos, faça a multiplicação de 2 vezes 2, e vai ficar, então, menos 4. Ah, professor, mas a base é par. Não teria que dar positiva? Essa análise, vou de novo, essa análise só se faz se você tiver parênteses. Se você não tiver esse parênteses aqui, ou outro símbolo, parênteses, colchetes ou chaves dentro, e o número negativo dentro, você não faz análise nesse caso. Se não tem um parênteses, eu conservo o sinal que permanece na frente do número. Já o menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, sinais iguais positivo, 2 vezes 2 dá mais 4, ou aqui é negativo, tem parênteses, aqui é negativo, aqui expoente é par, a resposta é mais 4. Eu quero dizer com isso que o detalhe para a seguinte situação. 2 negativo elevado ao quadrado é diferente de parênteses. 2 negativo elevado ao quadrado. Um deu menos 4 e o outro deu mais 4. Né? Vamos para as propriedades das potências com números naturais, então. Esse conteúdo tem todo no livro de vocês, né, pessoal? Eu só estou tirando tópicos do livro e falando, conversando aqui, ajudar você a entender a matemática de uma maneira fácil, tá bom? Propriedade das potências com expoentes naturais. Existe propriedade das potências que nos auxiliarão e muito nos cálculos para estudá-las. Nós vamos usar então dois números reais, um A e o B, não nulos, e os dois números naturais, M e N. Então vamos usar A e B como base e M e N como expoente. Tá? Já vou detalhar para você essas propriedades. Vamos começar com a primeira. A primeira se chama propriedade. A primeira propriedade que a gente vai trabalhar, até vou grifar aqui para vocês, se chama multiplicação com potências de mesma base. Primeira propriedade fundamental dessa potenciação. Que é a seguinte, imagina que você tem, então, 7 elevado ao quadrado vezes 7 elevado na terceira. As bases são iguais, ó. Você tem um produto aqui no meio que é esse pontinho. Se você fosse fazer o 7 ao quadrado, é o 7, repete o 7 duas vezes. A multiplicação do pontinho, e o 7 ao cubo, repete o 7 3 vezes. Quantas vezes você repetiu o 7? 1, 2, 3, 4, 5. Essa potenciação aqui, essa multiplicação de potências de mesma base, ela pode ser escrita nesta forma, 7 elevado na quinta potência. Professor, eu posso fazer isso nesse método? Pode, meu aluno, você pode fazer o que você quiser. Agora anote o seguinte, se eu pedisse assim, ó, vamos botar um 7 elevado na nona vezes 7 elevado na 15. Você faria nessa situação? Será que você faria assim? Como está esse exemplo? Repete 9 vezes o 7 vezes, repete 15 vezes o 7, conta quantos 7 tem. Dá mais trabalho, né? Por isso, então, que eu vou trazer essa potenciação, essa propriedade. Essa propriedade diz o seguinte, se você tem bases iguais, quem são as bases aqui? Novamente, né? Bom sempre relembrar quem são as bases. São os dois 7. 7 e 7. Isso é base. Você tem uma multiplicação no meio. Então, quer dizer, como é que isso deu 7 na quinta? Se você tem potências com bases iguais, ó, 7 ao quadrado vezes 7 na terceira, as bases são iguais. Conserva a base, repete a base e soma os expoentes. Soma 2 mais 3, deu 5. 2 mais 3 deu 5. Ah, com isso, então, aquele exemplo lá de cima eu consigo matar a charada. Repito a base e faço 9 mais 15, bem mais simples do que está fazendo este formato aqui, né? Fácil. Conceituando ela, então, com esse fato sempre ocorre, atenção, ele sempre ocorre quando a gente tem uma multiplicação de mesma base, atenção. As bases têm que ser a mesma. Isso nos permite escrever a seguinte propriedade. 1A na M vezes 1A na N, sendo A números reais e M, N número natural,
com A na N mais A na N, então repete a base e soma os expoentes. Tá bem? Ficou clara essa propriedade? Para você ver se você entendeu, então, vamos lá, você pausa o vídeo agora e tenta fazer esses dois exemplos aí. Só para a gente ver se você está sabendo. Tenho certeza que você vai conseguir fazer esses exemplos aí. E aí? Conseguiu fazer? Com certeza que sim, né? Qual é a propriedade que a gente viu? Multiplicação de potência de mesma base. Então sempre tem que analisar primeiramente se as bases são iguais. Ah, são, professor, duas bases iguais. Tem um produto no meio delas? Tem. Perfeito. É isso que a gente precisa para aplicar a primeira propriedade. Repete a base, 0,6. E somamos os expoentes. Lembrando que esse cálculo que eu estou fazendo aqui, ó, parece besteira, né? Isso aqui tem que aparecer no seu caderno, pessoal. E aí, vamos escrever a resposta. 0,6, 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11. 0,6 elevado à 11ª potência. Simples, né? Segundo, tenho certeza que você já fez. Vamos lá. Bases são iguais? São. Tudo um meio. É um produto no meio? Sim, é um produto no meio. O que você vai fazer? Repetir a base. Um meio. E vai somar os expoentes. Cuidado, pessoal. Ó. 5 mais 1 mais 9. Cuidado, ó. O que eu estou falando no cuidado? Esse 1 aqui, você vai dizer, pô, professor, da onde saiu esse 1? Você tá louco? Eu não estou vendo 1. Lembrem, qualquer número que não tenha expoente aqui, ó, tá vendo o expoente dele? Tá invisível. Esse invisível é o número 1. Então, dali que ele saiu. Você errou por uma unidade, hein? Bah, é difícil. Vamos lá, respondendo. 1 meio elevado. 9 mais 1, 10. 10 mais 5, 15, né? Note que a propriedade de soma você pode somar da maneira que quiser. Eu somei de trás para frente nesse caso. Ficou mais fácil, né? Do que somar 5 mais 1, 6. 6 mais 9, 15. Ah, você pode somar do jeito que você quiser. Tá? Não esqueça. Isso aqui tem que aparecer no seu caderno. Isso aqui tem que aparecer no seu caderno. E depois as respostas finais, claro, óbvio. Dúvidas aí, pessoal? Não, né? Tenho certeza que você está dominando a primeira propriedade. A segunda propriedade. Vamos falar agora da divisão. Bom, a gente já falou da multiplicação, vamos falar agora da divisão com potências de mesma base. Divisão com potências de mesma base. O que será que muda? Tá? Bom, se na multiplicação a gente soma, qual é o inverso da adição? Tá? Fica a dica aí, né? Vamos falar então. Se eu quiser dividir 7/5 divididos por 7/3. Lembre que eu posso reescrever, eu sou bem avançado ali, posso reescrever essa divisão assim também, né? Para ficar de fácil compreensão. Posso reescrever 7 elevado na 5ª potência divididos por 7/3. Se eu fosse desenvolver essa potência, eu teria que repetir o número aqui em cima. Quantas vezes mesmo, pessoal? 5. Vamos repetir comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo. 1, 2, 3. E vamos fazer aquela simplificação. Número de cima com o número de baixo, número de cima com o número de baixo. Se eu simplificasse assim, 1 em cima, 1 embaixo. 1 de cima, 1 de baixo. 1 de cima, 1 de baixo. O que sobrou? Quantos 7 sobraram em cima? Ah, professor, sobrou 2. Posso reescrever assim, então. Embaixo sobrou algum? Não. Pode deixar em branco, pode aparecer o número invisível, pode ser o número 1 aqui embaixo, não sobrou nada, né? Ou simplesmente, então, 7 elevado ao quadrado. Nota, então, o que a gente fez? Né? Quando eu tenho divisão e tenho potências de mesma base, a gente conserva a potência, conserva a base, e faz qual operação com os expoentes? Ó? Uma subtração. Bem mais fácil, né? Do que está fazendo nesse formato aqui. Então, conserva a base e realiza uma subtração. Que é o conceito que eu estou trazendo para você. Esse fato sempre ocorre e atenção de novo.
quando tenho potências de mesma base. Isso nos permite escrever a seguinte propriedade. Um A na N divididos por A elevado a N é igual ao A M menos N. Com A tem que ser diferente de zero, porque se a base for zero, ele tem outra propriedade importante, né? Então, essa aí é a segunda propriedade. A gente vai ver 4 propriedades. Tá bom? Para você entender, eu sei que você entendeu essa propriedade. Você vai desenvolver esses 2 exemplos aí. Novamente, aquela hora de pausar o vídeo e botar a caneta em ação, aí, o lápis, a borracha em ação e fazer essa propriedade, ver se você acertou. Vamos lá. Tenho certeza que você fez, né? Absoluto. Vamos demonstrar então para você aqui. Tá? O que eu tenho então? Tenho bases iguais, é 1,5 dividido. Uma divisão no meio. Então, vou conservar a base. Esse cálculo tem que aparecer no caderno novamente. 1,5. O que eu faço com os expoentes? Você vai diminuir. 10 menos 4. Indique essa subtração, pessoal. Ah, professor, mas 10 menos 4 dá para fazer de cabeça? Eu posso botar a resposta final? Pessoal, aquilo que eu digo, quanto mais você exercitar, demonstrar bonitinho, mais seu cérebro vai aprender. Então deve demonstrar, faça com capricho, né? Vai lá, pense, demonstre realmente que você está dominando o conteúdo. Tá? Vamos lá aqui, ó, 1,5. 10 menos 4. Estou em 4, vou chegar em 10. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levantei quantos dedos? 6. Então 10 menos 4 é 6. Eu faço assim em aula, todo mundo conhece. Mas o professor não sabe fazer continha de cabeça. Não, pessoal. É uma maneira de estar aí ajudando os outros colegas também que têm dificuldade na subtração, né? Vamos fazer a próxima aqui, sei que você já fez. Tá? Olha lá. Repete a base. 2 terços. E você vai fazer 9 menos... Cadê o número daqui, pessoal? Ah, a impressora não imprimiu, professor. Não, pessoal. Aquele número invisível, qual é? Quem é? O 1, né? 9 menos 1. A resposta, então, eu sei que você acertou. 2 terços elevado na 8. Né? 9 menos 1. 2 terços elevado na 8ª potência. Terceira propriedade? Vamos comigo? Vamos lá. Potência cuja base é uma potência. Ó, então, você agora vai ter o seguinte. Dentro da base você vai ter uma potência. E ela vai ser elevada numa potenciação. Como assim? Este exemplo. Tá? Esse exemplo aí é bem interessante. Como é que você faria esse exemplo? A potência elevada a uma potência. Então, se a gente fosse desenvolver ele conforme a gente vem trabalhando potência, eu ia repetir o 7 na quinta quantas vezes? Quantas vezes? 2, né? Ó. 7 elevado na quinta vezes 7 elevado na quinta. Porque a potência é 2 aqui em cima. E aí você caiu naquela primeira propriedade, se lembra? Você tem uma base igual, mesma base, e você vai somar os expoentes. Ó. 5 mais 5. Você então ficaria com 7 na 10. Existe uma outra maneira de fazer? Claro, pessoal, por isso vocês estão vendo as propriedades. Note então que quando eu tenho potenciação cuja base é uma potência, basta conservar a base e fazer o que com os expoentes? Fazer um produto, fazer uma multiplicação de 5 vezes 2 ou de 2 vezes 5, que dá 10. Essa é a terceira propriedade, quando eu tenho uma potenciação cuja base é uma potência. Esse fato sempre ocorre quando temos isso, uma potência de uma outra potência. Isso nos permite escrever a seguinte propriedade. O A elevado na N é igual ao A M vezes N. Tá? Sei que você entendeu essa propriedade. A gente vai fazer então a próxima atividade aqui, mais 3 exemplinhos aí. Você novamente pausa esse vídeo, né? E faça essa atividade, tenho certeza que você consegue fazer essa atividade. Vamos lá. Conseguiu, né? Tenho certeza que você conseguiu. Vamos aplicar essa potência. 7 ao quadrado elevado na terceira. O que eu disse? Conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3. 2 vezes 3, professor, é 6. Isso aí, perfeito. Parabéns. Próxima, aqui. Chaves e colchetes.
Desculpa, parênteses e colchetes. Parênteses e colchetes. Vamos lá, repete a base. 0,5. Vou botar no parênteses porque é um número decimal. E vou multiplicar os expoentes. 4 vezes 3. 4 vezes 3 quanto que é? Você sabe fazer 4 vezes 3? 4 vezes 3 é 12. Você sabe que o algoritmo da multiplicação é uma parcelas, né? Quantidade de parcelas. Aqui estou dizendo, tem 4 parcelas de 3. É como eu pegasse 3, mais 3, mais 3, mais 3. 4 parcelas de 3. 1, 2, 3 e soma. 3, 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Isso é uma multiplicação. Simples assim. O algoritmo da multiplicação, na verdade, é uma soma de parcelas iguais. Tá? Próximo aqui, vamos fazer? Você já fez aí? Repete a base. 1/4. Multiplica os expoentes. Multiplico 2 vezes o 5 e vezes o 2 de novo. Ó. Aqui, os expoentes são esses. 2 vezes 5 você sabe que é 10. E 10 vezes 2 deu, então, resposta 1/4 elevado na 20ª potência. Fácil, né, pessoal? Propriedade aí bem simples, bem fácil. Tem um gato miando aqui, meu gatinho quer participar da aula, gatinho? Não? Então tá. Próximo, então. Quarta propriedade. A quarta propriedade observe as potenciações cuja base é um produto ou um quociente. Bom, agora, nessa quarta propriedade, muita gente confunde, né? A base, ou vai ter dentro da base um produto de números diferentes, ou um quociente. Professor, o que é quociente? O que é produto? Produto é multiplicação e quociente é o quê? É divisão, certo? Acertou. Quociente é multiplicação e produto é uma divisão. Tá bem? Fácil, né, pessoal? Vamos fazer então? Vou atender o celular aqui, já volto com vocês aí. Na quarta propriedade, então, onde eu tenho potências, vamos voltar aqui, potências cuja base é um produto, é um quociente que eu estava falando para você. Produto é quando você tem uma multiplicação, né? E quociente é uma divisão. Então, como é que você desenvolveria esta propriedade aí? Por exemplo, 3 vezes 5 elevado ao quadrado. 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Você teria que repetir quantas vezes ela? Digamos que a base é tudo que está aqui dentro, né? Então vamos repetir 2 vezes. 3 vezes 5, que multiplica 3 vezes 5. Seria assim, né? Você pode agrupar da seguinte maneira. Tenho um 3 vezes 3, tirando dos parênteses, e tenho 5 vezes 5, correto? E você pode reescrever, então, quantas vezes o 3 apareceu, elevado ao quadrado. Quantas vezes o 5 apareceu, elevado ao quadrado. Esta é uma opção, né, que você pode fazer. Mesma coisa na divisão. Se eu reescrever essa divisão assim, ó, 2 divididas por 7, elevado ao quadrado. Se eu reescrever assim, você faria, então, em cima 2 vezes 2, e embaixo repete o 7 2 vezes, e posso reescrever assim, 2 elevado ao quadrado, apareceu 2 vezes o 2, 7 elevado ao quadrado, apareceu 2 vezes o 7. Tá? Ou, reescrevendo ela de novo como ela estava, fica 2 ao quadrado divididos por 7 ao quadrado. Tá? Com essa definição, então, deixa eu apagar ali que eu já tinha preparado ela escrita aqui, né? A gente pode enunciar a seguinte propriedade, ó. Esta aqui. Ó, A vezes B, os números são diferentes, né? Elevado na N, eu posso pegar o A, escreve o A, escreve o B e eleva numa mesma potência. Então, na multiplicação e uma divisão, podemos escrever a seguinte propriedade. Ó, ou A divididos por B elevado na N. Repete o A, repete o B
e bota os dois números elevado à potência de fora. Tá? Quarta propriedade. Vamos fazer a prática, então, ou ver como fica a prática? Vamos comigo, então. Dá uma pausa no vídeo aí, tente fazer, tenho certeza que você vai conseguir fazer, né? Conseguiu? Que bom. Confere comigo, então. As potências são, as bases são, os produtos, na verdade, 2 ao quadrado, 3 e 5 na terceira. Então, vamos escrever. Como isso aqui é uma potência, vou botar entre parênteses. 2 ao quadrado, vezes 3, vezes, vou botar também no parênteses, 5 na terceira. Quem é a potência de fora? O expoente é o 2. Então, aqui, 2 ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 5 na terceira elevado ao quadrado. Notem que tanto este aqui quanto este aqui, eu tenho uma potência de potência. A terceira propriedade. Então, vamos transformar. 2 elevado ao quadrado é aquela situação. Vou repetir aqui. 2 multiplica os expoentes. Dá quanto? 2 na quarta. Vezes 3 ao quadrado, já está pronto. Aqui, 5 ao cubo elevado ao quadrado é o 5 e multiplica os expoentes. 3 vezes 2. Dá, então, 5 elevado na sexta. Esta é a forma reduzida, essa é a forma da quarta propriedade. Entendeu? Com divisão a mesma coisa. Quem são as divisões? Quem são os quocientes? 5 divididos por 11. O que você tem que fazer? Pegar o expoente e colocar em cima de cada número. 5 elevado na quarta potência, divididos por 4 elevado na quarta potência. Entendeu? Tenho certeza que sim. Uma questão importante, sabia que na quarta propriedade ela não é válida para esse caso aqui, né? A mais B elevado ao quadrado. Eu só uso esta quarta propriedade quando eu tenho aqui no meio uma divisão ou uma multiplicação. Se tiver uma adição ou subtração, esta propriedade aqui se chama produtos notáveis. Você se lembra de produtos notáveis? A gente vai rever já já esse conceito aí. Então, cuidado. Só usa a quarta propriedade nesse esquema aí, se tiver ali dentro uma multiplicação ou uma divisão. Para nós ir finalizando, antes de ir para a atividade, eu vou falar do expoente zero. Imagina que você quer calcular o quociente de 2 elevado na quinta divididos por 2 elevado na quinta. Potência de mesma base, uma divisão, quociente. Conserva a base e diminui os expoentes. Então, aplicando a propriedade, a gente tem o quê? Aplicando a propriedade, né, você chega nessa situação. Conserva a base, diminui os expoentes. 5 menos 5, você tem 2 expoentes zero. Quando o expoente é zero, o resultado é sempre 1. Simples assim. Então, 2 elevado na zero é 1. Quando o expoente é zero, o resultado é sempre 1. De modo geral, então, para você ficar com essa notação, para todo número real A, o A sendo diferente de zero, claro, né? Temos então que A com expoente zero é sempre 1. Tá bem? Ficou alguma dúvida, pessoal? Participe lá dos grupos, mande sugestões, o que achou da aula. A gente já viu essa aula presencialmente, então estou fazendo ela virtualmente para reforçar de novo, ajudar você a desenvolver as próximas questões, que agora vem uma lista de atividades que eu já enviei para você fazer tranquilamente, tirar suas dúvidas e nós, quando voltar nas suas aulas presenciais, fazer essa correção presencialmente, ver como é que está o seu desenvolvimento, se você acertou, se você errou. Tá bom, pessoal? Grande abraço aí, tchau, tchau.